Muito boa tarde, querida Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, queridos irmãos e amigos de várias outras igrejas que sei nos acompanham aqui também. Boa tarde, família querida do Brasil, Aveiro, Portugal, Londres, Inglaterra. Todos bem-vindos a esse momento de adoração, de reflexão e de oração. Agradecemos a Deus a oportunidade, que sempre nos dá de estarmos aqui todas as tardes, ora eu, ora pastor Márcio Sarraf, ora pastor Júnior Martins, com toda a nossa igreja, com pelo menos um bom grupo expressivo da nossa igreja, nos reunindo, colocando a nossa vida em ordem, o nosso relacionamento também, trazendo informações e pedidos de oração, para que assim a igreja junta, unida, num grupo pelo menos que a representa, possa orar e assim a gente vai se ajudando mutuamente. Agradecemos a Deus o privilégio que temos nesses dias difíceis de termos o nosso encontro, mantermos próximos, tanto em espírito como em ideais e em louvor a Deus. Nós estamos juntos como igreja de Cristo Jesus, para adorá-lo, para proclamar sua palavra, para expressar nossa fé e dizermos de todas as maneiras possíveis e legítimas o quanto amamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto amamos a sua igreja, que é o seu corpo, do qual fazemos parte, cada um de nós individualmente, formando esse grupo que, em sua coletividade, é o corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, e cada igreja é uma expressão desse corpo de Cristo Jesus. É maravilhoso estar aqui e já temos nos alegrado bastante com a presença diária de alguns irmãos. Mandamos aqui o nosso abraço a todos e daqui de longe, mas de perto ao mesmo tempo, oramos uns pelos outros, para que o Senhor Jesus Cristo, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe, pela sua palavra fortaleça sempre a nossa fé, as nossas convicções, renove os nossos ideais e amplie, na medida em que eles estejam aquém do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero começar orando ao Senhor, agradecendo por essa tarde. Oremos. Bendito Deus, nosso eterno Pai. É maravilhoso, Senhor, estar na tua santa presença, na companhia de queridos teus e queridos nossos, irmãos nossos em Cristo Jesus, que comungamos a mesma fé, o mesmo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que nos ouve, que nos vê, que nos assiste e que participa conosco deste culto de adoração. Nós te louvamos pela firmeza da nossa fé, firmada na tua palavra. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, uma garantia que a tua palavra nos dá também. Te louvamos pela certeza bíblica da nossa vida eterna, porque nós a recebemos de Cristo Jesus, aquele que não falha e que não há sombra de variações em suas palavras, em suas promessas. Louvamos-te, ó Deus, nosso Pai, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor cantando. Eu escolhi aqui um hino do nosso HCC, é o hino 262, Deixa
o Salvador te ajudar. É um hino cuja mensagem é bastante cristológica. Ela aponta para Cristo Jesus e para a necessidade de que cada um de nós se permita dirigir e se alegre por ser dirigido por Cristo Jesus. Já andaste só em tristezas? Olha como o nosso hino começa, né? Então vamos cantá-lo. Quem conhecer, canta. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Logo abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viveres dias vazia, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado para sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Eu sei que a maioria de nós já fez isso e tem feito isso cada dia, porque
entregar a vida aos cuidados de Jesus Cristo e à sua direção é algo que nós fazemos todos os dias. Não só lá atrás, quando pela palavra de Deus chegamos à conclusão de que estávamos perdidos e a nossa saída, né, era Cristo Jesus, a nossa única esperança, mas essa entrega de vida, essa entrega do leme, da direção da nossa vida, é algo que nós fazemos diariamente. Deixar-nos guiar diariamente por Cristo, porque todos os dias, de alguma maneira, nós precisamos fazer várias escolhas, sem dúvida nenhuma. Então, nós escolhemos fazer a vontade de Cristo Jesus. E isso é exatamente a prática de deixar-nos guiar por Ele, por Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma passagem da Bíblia, a palavra de Deus, segunda epístola de João, que só tem um capítulo, né? As duas últimas epístolas de João são cartas bem pequenininhas, cada uma com versículo, e está aí entre as menores do Novo Testamento. A segunda epístola de João. Então eu vou ler, são 13 versículos apenas, então eu vou fazer a leitura enquanto você delicia e alimenta a sua alma ouvindo a palavra de Deus. O ancião, o velho. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem saudez, pausado. Acho que o vídeo tinha sido pausado, eu acho que começou de novo. Não sei de onde eu parei a leitura. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas quero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Bem, ficamos aqui orando para que o Facebook, a internet aguente esses dias. Eu acho que tem havido sobrecarga aí das coisas, né? Muita gente em casa, todo mundo utilizando, não sei se são as operadoras. Bem, mas estamos firmes aqui. Meus queridos irmãos, então vamos a uma análise em alguns minutos que temos, vamos aproveitar.
João começa com a expressão o ancião à senhora eleita. Eu não quero discutir isso aqui a quem João se dirige, mas vou pela grande maioria e o que também nós imaginamos que seja, João se dirigindo a alguma igreja não especificada, mas é o João, o ancião, o velho, que se dirige à igreja de Cristo Jesus. E o que me chama a atenção aqui é que ele já idoso, essa carta provavelmente foi escrita entre os anos 85 e 95 da nossa era. Então, certamente, João já era um ancião, como ele se apresenta aqui. E não é interessante que quanto mais velhos ficamos, graças a Deus, nós que aprendemos a amar o corpo de Cristo, a igreja, já na nossa infância, adolescência, juventude, ou mesmo na vida adulta. Mas o fato é que quanto mais envelhecemos, mais amamos a igreja de Cristo e mais zelamos por ela. Aqui uma declaração de amor extraordinária do velho João, do idoso João, a igreja de Cristo a quem ele ama. Às vezes a gente lamenta, né? Na esperança que também isso passe. Algumas pessoas perdendo o amor, perdendo esse carinho espiritual, esse amor fraterno, amor no espírito também pela igreja de Cristo Jesus. Há quem pense que tanto faz, tanto fez, pode ter igreja, pode não haver, e então alguém prefere até para não se envolver com a igreja, pensar que é a própria igreja. A Bíblia diz que nós somos santuários da habitação do Espírito Santo, mas igreja não, somos nós os vários santuários que são nossos corpos, habitação do Espírito Santo, que juntos formamos a igreja de Cristo, essa igreja querida pelo velho, pelo ancião João. O seu prazer está em saber que muitos andam na verdade. Andar na verdade. O crente não pode ter uma melhor identidade do que a de andar na verdade que ele professa, na verdade que ele proclama, na verdade que ele prega, ele anda nela. E aqui João expressa sua maravilha por saber que os filhos da igreja, a membresia da igreja, muitos deles andam na verdade. Queridos irmãos, isso abre caminho para o que desejamos trazer hoje à luz dessa passagem bíblica. O andar na verdade. Nos tempos que estamos vivendo, quantas vozes se apresentam como vozes a proclamar a verdade? A quem ouvir? Você já leu, já ouviu, já assistiu vídeos, já leu textos de tantas pessoas apressadamente tentando mostrar o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz acerca desse vírus? O que diz a palavra de Deus sobre o Covid-19? Tudo que a Bíblia diz sobre o corona, eu já vi e já ouvi vários textos, áudios, vídeos de pessoas apressadamente tentando dar para ser a primeira pessoa a apontar motivos, a apontar as causas do sofrimento de hoje. E é em função disso que eu quero chamar a atenção para duas palavras que acompanham esses 13 versículos. Uma palavra de forma explícita aparece, a outra de forma implícita. Então, eu quero conduzir o meu pensamento, e na medida do possível, o seu também, para duas passagens bíblicas. Olha, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Há um pecado aqui, há uma palavra, a
A palavra implícita de que falei, ela está aqui. Mas quero antes ler o verso 9, porque aqui aparece um outro tipo de pecado e a palavra está explícita. Verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Então, o autor dessa carta se preocupa com dois tipos de pessoas, supostamente crentes, porque vive na igreja, faz parte da igreja, e muitas vezes é da liderança da igreja, como acontecia, né, nos dias em que João escreveu as suas cartas, inclusive. Ele cita nomes, aqui ele não cita, mas na primeira carta e na última ele cita alguns nomes especiais. Gaio, Demétrios, ele cita nomes de pessoas. Alguns eram uma bênção, outros um problema seríssimo para a igreja. Tomara que entre aqueles que se precipitam ou que prevaricam e aqueles que andam na verdade, tomara, queira Deus, apraz aos céus, que você e eu façamos parte desse último grupo, os que andam no caminho. Então eu gostaria de pensar primeiro na palavra que aparece, todo aquele que prevarica. Então é interessante a gente pensar no que significa, ou lembrar, né? Porque a gente já sabe, você sabe também. Mas o termo prevaricar, daqui, ele aparece na declinação do presente. Todo aquele que prevarica. Prevaricar significa deixar de cumprir conscientemente o seu dever. Por interesse pessoal, quer dizer, motivado por algum interesse pessoal ou por má fé. Então, o verbo prevaricar que aparece aqui aponta para aquele supostamente crente que conscientemente deixa de cumprir a sua função, ou por interesse pessoal, ou por má fé, ou por ambos. Prevaricar é pecado, é inclusive crime no nosso Código Penal. É crime. Prevaricar, deixar de cumprir com seus deveres morais, o respeito, a decência ou outras ações que podem ser incluídas aqui por aqueles que têm domínio da nossa lei, é crime. E quando nós tratamos com a Bíblia, é pecado, é desobediência a Deus. Então, prevaricar é aquele que não cumpre, é aquele que, conhecendo a vontade de Deus e a orientação de Cristo Jesus, ele fica para trás, ele para, ele não vai, ele não avança. Ou porque não lhe convém, não há nada a ganhar com isso, ou por malícia para prejudicar A, B ou C. Pois então, João chama a atenção para a senhora eleita e seus filhos, que na verdade é a igreja. Ele chama a atenção para que tenham todo o cuidado, para que, como crentes, sejam zelosos e não sejam prevaricadores, ociosos, desobedientes, deixando de cumprir uma vontade claramente proclamada por Cristo Jesus em sua palavra. É o pecado que nós deixamos de fazer por preguiça, por maldade, por descuido. Por que deixamos de fazer a vontade de Deus? É o pecado da prevaricação, comum em nosso meio, condenado aqui por este ancião, homem velho, que observa, que acompanha, que ensina e que tem amor e paixão para com a igreja de Cristo Jesus e quer vê-la saudável.
A outra palavra, o outro pecado, que não aparece explicitamente, mas implicitamente, ele está no verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Se nós temos nos prevaricadores aqueles que ficam aquém do Evangelho, aquém da orientação de Cristo Jesus, aqui nós temos aqueles que eu vou usar uma palavra antiga, que trespassam ou traspassam, também transpassam, quer dizer, vão além. Vão além do que Cristo fez, disse, ou pediu, ou exigiu, ou mandou, para nós fazermos. Então, ficar para trás, prevaricação, ou ir além, essas duas atitudes são inadequadas, são inapropriadas para nós que somos filhos de Deus e que precisamos andar no caminho da verdade, para a alegria da igreja, para o bem da igreja, alegria dos crentes, alegria no coração de Deus, sem dúvida nenhuma. Ficar para trás é um erro, ficar aquém é um erro. Adiantar-se é igualmente um erro. Nós somos seguidores de Cristo. Nós seguimos Cristo. Nós não andamos na frente. Não estamos à frente de Cristo. Nós o seguimos. Nós não somos o líder. Cristo é o líder. Cristo na frente, nós atrás, seguindo os passos e as pisadas do nosso Mestre e Senhor. Ele fala, nós ouvimos. Ele ensina, nós reproduzimos. Nós não somos produtores da revelação de Deus. Nós somos reprodutores, no sentido de que nós reproduzimos as palavras dele. Nós não criamos um evangelho. Nós vivemos, andamos e proclamamos o evangelho que já existe. Quantas pessoas afoitas indo à frente de Cristo Jesus, dizendo o que ele não disse, ensinando o que ele não ensinou e se comportando como jamais o nosso Senhor Jesus Cristo se comportou. Então nós caminhamos ao lado. Cristo é o nosso pastor. As ovelhas não vão na frente nunca, elas vão atrás, acompanhando o supremo pastor da nossa alma, que é Cristo Jesus. A palavra é sempre vinde, vinde após mim. Vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Se me seguirem, se estiverdes comigo, com a minha palavra, então nós estamos seguindo, dispostos a ouvir e a seguir os passos do nosso Mestre. Nós não sabemos nesse período que estamos vivendo, em que se nos apresenta e nos traz uma dificuldade muito grande, nós não sabemos com clareza o que Deus está fazendo, embora eu creia que a ação de Deus está aí. O que significa isso? É uma expressão do juízo de Deus? Uma gotícula da sua ira? E deixa os homens sem saber o que fazer? Para tudo por causa de um vírus? Às vezes eu gosto de lembrar do que o Antigo Testamento, especialmente, fala sobre os exércitos de Deus. Deus liberta o seu povo do Egito com pragas, sem
sem uma arma química, sem nenhuma espada, sem canhão, sem pistola, sem nada. O exército de Deus são insetos. E é interessante, quando Deus ativa, liga um dispositivo, não há quem desligue. Só será desligado quando Deus, pela sua própria vontade, colocar um ponto final. Tudo bem que ele coloca um ponto final, levantando alguma pessoa, algum homem, alguma indústria, para descobrir. Mas isso está debaixo da vontade de Deus. O tempo é dele. Quanto isso durará? Só Deus sabe. O porquê tudo isso começou, Deus sabe. E quando isso vai terminar, é Deus que sabe. Quem sabe também. A obra que Deus inicia, não há força humana que possa parar. Ninguém desliga algum motor que Deus venha ligar. E se ele desliga, não há quem possa ligá-lo. As pessoas podem olhar e dizer, tudo está certo, não falta nada. Mas todas as tentativas para fazer funcionar não funcionam. São vãs as tentativas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. A quem Deus dá saúde e quer livrá-lo de qualquer mal, de qualquer perigo, não há perigo que atinja. Mas quando Deus, pelos seus próprios motivos e por sua soberania, ele quer atingir alguém, não há quem livre, não há quem impeça, não há sabedoria humana que possa livrar-se, distanciar-se e esconder-se do alcance de Deus. Ninguém pode. Então, o velho João olha para a igreja e se alegra porque muitos estão andando na verdade. João pede atenção à igreja para que, enquanto anda na verdade, cuidado com aqueles que também estão dentro da igreja, como se fossem parte da igreja, mas não são. Às vezes, pessoas cheias de sabedoria e de conhecimento, mas usa a sabedoria e a astutícia que pode fazer parte aí desse conhecimento profundo para negar algumas verdades relacionadas a Cristo Jesus. Cuidado com estes, diz o escritor João. Queridos irmãos, nós vivemos um momento de dificuldade e ao mesmo tempo em que muitas vozes se levantam e se erguem como proclamadoras da verdade. E nós temos a tendência de confiar naquele que, pelo conhecimento e pelo tempo que proclama o Evangelho e pela fama que alcançou, nós ficamos às vezes ávidos para saber o que é que fulano, ciclano, beltrano, o que é que ele diz a respeito disso, como se Deus colocasse na boca apenas de certas pessoas a resposta. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e somente a Ele. Enquanto não sabemos, enquanto não compreendemos, pode ser que nunca venhamos a compreender, ou pode ser que Deus nos faça saber aí para frente. Mas enquanto isso não acontece, andemos em Cristo Jesus. Fiquemos com Cristo Jesus. Perseveremos em Cristo Jesus, evitando duas coisas importantes: a precipitação, falar o que Jesus não nos autorizou, e nem desautorizar a Jesus no que ele disse. Então, nós não avançaremos o sinal. Falaremos apenas aquilo que a palavra de Deus nos declara como verdade, revelada pelo próprio Deus. Não ultrapassaremos as linhas e os limites estabelecidos por Deus. E em segundo lugar, não ficaremos para trás.
não prevaricaremos, cumpriremos cabalmente a palavra, a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem traspassar, nem prevaricar. Não avançar o sinal e não deixar de caminhar quando Deus ordena, e nem deixar de dizer o que Ele manda que nós digamos, que nós falemos, que nós anunciemos. Deus abençoe a nossa vida, a sua e a minha, e a vida de tantos conosco nesta tarde. E gostaria de orar nesse instante. Agora vamos aproveitar e orar por nossos irmãos, né? Então vamos lembrar de algumas pessoas. Vamos orar. Esses dias o pastor Adiel compartilhou uma necessidade muito grande lá em Manicoré. Duas pessoas, em função dessas dificuldades todas, saíram para caçar e se perderam, passaram uns 3 dias perdidos, e nós oramos inclusive por isso. Ajudamos também em necessidades básicas das famílias, e graças a Deus esses rapazes foram encontrados, estão sãos e salvos, graças a Deus. Nós vamos lembrar de orar pela nossa irmã Priscila Almeida. O nosso irmão Fázio pediu oração hoje, e mostrando uma situação bastante delicada, né, na vida da Priscila, que está grávida, mas está com problemas na coluna, dores muito fortes, muito fortes. E pelo que o nosso irmão Fázio falou, há uma necessidade premente de cirurgia, e para fazer essa cirurgia, algumas complicações que aqui o tempo e também a minha linguagem, que não é de médico, não saberia explicar. Mas algumas informações os irmãos interessados podem pegar com o nosso irmão Fázio. Então vamos orar pela nossa irmã Priscila, para que Deus a abençoe, levando a bom termo toda a sua gestação até o final, para que tenha um bom parto, né? E aliviando as suas dores, dando-lhe condições de continuar, e também saúde para o bebê. Oremos por isso. Eu gostaria de lembrar também, o Emílio é uma pessoa que, por causa do seminário, tem bastante ligação com a nossa igreja. Ele pediu oração também por sua sogra, que houve deslocamento, parece-me, da retina, e lembremos-nos de orar por ela. E aí temos os nossos irmãos que são alvos de nossas orações permanentes. É o Gabriel, é a Tata, é o Aldair, e quem mais? Você lembra, Rosa? Irene. A nossa irmã Irene. Irmã Irene, será que ela está conosco hoje? Um beijão, viu, irmã Irene, também. Tata, Aldair, que bom ter vocês, participar da vida de vocês e ter vocês na nossa vida. Então vamos orar por essas pessoas, meus irmãos. Aí onde você está, feche seus olhos, lembre-se dessas pessoas e ore a Deus. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, em oração, pedindo a Tua bênção para a nossa vida, para a nossa igreja, para os nossos irmãos idosos, para os irmãos que estão trabalhando nos hospitais e em atendimento em outros campos, às vezes dentro do hospital como enfermeiros, fazendo triagens, fazendo atendimento, fazendo o serviço de atendimento social, aqueles que trabalham com a segurança, com o transporte. Ó Deus, nós temos muitos irmãos na linha de frente, enfermeiros, alguns já contraíram, já estão melhores, e nós louvamos o Teu nome porque o Teu poder se manifesta, Senhor, exatamente na nossa fraqueza. E este vírus tem se revelado aí para mostrar o quanto somos fracos. E a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o Senhor manifesta o grande poder do Senhor. Abençoa os nossos irmãos
enfermos, idosos, guarda-os, ó Deus. Pedimos especialmente por essas pessoas, pelo Gabriel, pela Tata, pelo Aldair, pela Priscila, pela irmã Irene. Ó Deus bendito, cuida dessas pessoas. Nós sabemos, Pai, que os médicos se esforçam e que procuram oferecer o melhor remédio, a melhor dosagem, mas nós cremos, Pai, que nenhum poder, nenhuma força, mesmo aquelas que são colocadas para o serviço e para o bem do homem, não chegam nem de perto ao poder, à graça, à glória, à bondade do Senhor. Se o Senhor colocar a sua mão, de acordo com a sua vontade e o plano também que o Senhor tem para cada pessoa, nós sabemos que a cura, o alívio, a restauração estará presente no toque das tuas poderosas mãos. Abençoe a nossa igreja, dê-nos dias de graça e de misericórdia, enquanto esse isolamento perdura, mas nós estamos resignados, Senhor, felizes porque o Senhor tem estado conosco. Aceita, pois, Senhor, a nossa oração, abençoa essas pessoas e abençoa as nossas vidas. Nós te pedimos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Então eu gostaria, meus irmãos, agora estamos chegando ao final, né, do nosso encontro, da nossa live. Há um outro hino também do HCC, esse é o 254, que ele diz: Cristo, só Cristo. Sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar. Sem Cristo eu vagaria qual barquinho no imenso mar. É um hino conhecido também da nossa igreja, e ele até chega a ser muito parecido com o outro, né? A mensagem cristológica, o andamento rítmico é o mesmo também, é um hino suave, tranquilo, para a gente cantar. Então, vamos cantar. Os que puderem, os que souberem, cante conosco, né? Quem sabe canta. Sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria ao barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par? Ó Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria, sem Cristo preso eu estou, sem Cristo eu desistiria, mas com Ele salvo e livre sou. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par? Só Cristo, só Cristo,
Sem Cristo não há vida, não há salvação, não há como caminhar. Então, sem Cristo a gente fica para trás, ou a gente ultrapassa o sinal. Ou a gente prevarica, ou a gente traspassa. Fiquemos com Cristo Jesus, não na frente dele. Nós não lideramos, nós não seguimos, nós não determinamos, nós não dizemos o que Cristo faz. Ele diz o que nós devemos fazer. Ele dá ordem e nós cumprimos. Somos ovelhas dele, do seu pasto. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus dê saúde aos que estão enfermos. Deus tire as dores daqueles que estão sofrendo. Deus tire as tristezas daqueles que estão aflitos. Deus dê tranquilidade aos nossos queridos irmãos idosos, especialmente aqueles que são mais hiperativos e que podem se cansar de estar em casa. Mesmo eu, que sou uma pessoa caseira, tenho me cansado já de estar aqui. É bom ficar em casa quando a gente quer, né? Mas não quando nos obrigam. Então, mas que Deus nos dê muita tranquilidade, muita alegria em curtir a nossa casa, cantar na nossa casa, orar com a nossa família. Quem sabe voltar a fazer o culto doméstico, se você já fez há muito tempo e deixou de fazer isso. Procure meios para se aprofundar na palavra e na comunhão espiritual, tanto com Deus como também com a sua família, né? Aproveite para fazer o seu culto doméstico. Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde, fique com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.